Deixa eu me lembrar, que eu nem me lembro mais, que eu não gostei de me lembrar dessas coisas. É o seguinte, por trás da minha casa tinha uma casa lá, tinha nós dois tem, né? Tinha um pé de manga. E lá tinha umas pessoas que as pessoas sem futuro, pessoas baixas. Uhum. Aí quando eu começava a tocar, ela dizia, é hoje. Pode esperar, que é hoje. Pode esperar, que é hoje. Mas eu via aquilo, mas eu não pensava que eu nunca fiz mal a ninguém ali para ele, né? Sempre ali eu sou uma como é que diz? Uma isca. Doeu um pé, foi como eu me chama Alexandrina. Chama Alexandrina. Pode ser que às vezes é só cachaça, às vezes é só quebrando tudo, bagunçando, mas chama Alexandrina. Isso é de noite, isso é de dia, de madrugada, é toda hora. Eu não pensei que eles iam fazer aquilo, né? Então, quando eu começava a tocar, eles subiram em cima do pé de manga, em cima do pé de manga. E começaram a levar uma sacola de pedra, e eu tocando e a pedra voando. Eu pus preto na cabeça e a pedra quebrando. Aí eu disse, rapaz, isso não é possível. Mas quando nós botaram o menino em cima do muro, pra ver se via alguém jogando aquela pedra, uma pessoa e tudo, né? Mas o pé de manga era muito alto, muito grande e era muito folhado, não dava para ver. Verde, né? De noite também não dava para observar. Aí foi tempo, eu sei que foram 16 dias nesse rojão. Não ficou no terreiro, minha casa é pequena, que minha casa é pequena. Mas lá onde eu trabalho mesmo, não ficou manter em pé. Não ficou manter em cima, não. Eu fui para a delegacia, conversar lá, falar lá com o delegado lá, com o delegado, com o soldado, com sei lá, com quem fui lá. Não, mas a gente não pode ir porque a gente não vê, a senhora não vê, a senhora não sabe quem, a senhora não sabe quem é a pessoa, a senhora só suspeita, não tem prova. Ó, não tem prova, volta para casa. Porque as pessoas acham que é errado, é vergonhoso ser caminhoneiro. Então, gente, isso que está acontecendo, quem sabe não vejo, eu tenho muita fé na minha religião, quem sabe o orixá da gente está no domingo, para quando vir sair para a gente saber combater esse tipo de preconceito, porque eles vão tentar de toda maneira, porque no Rio de Janeiro já está muito grande, o povo está aceitando candomblé na rua com 200 mil pessoas. Inclusive incendiaram a casinha hoje lá em Salvador. Exatamente. Então está crescendo, eles vão tentar rebater de qualquer maneira. A falta da gente está no sacrifício e Exu. Você pode olhar que o maior debate é sacrifício e Exu. Então vamos procurar as melhores respostas. Porque a gente tem as melhores respostas. Porque candomblé dá isso. Entendeu? Então vamos todos procurar fazer o dever de casa, para na hora de perguntar o sacrifício, a gente saber responder. Por que a gente faz sacrifício? Porque a gente doa a carne, o vizinho, tudo. A gente falando aqui, todo mundo sabe. Vamos colocar para a gente saber falar sobre isso lá embaixo, e quando a gente precisar. A intenção de passar esses vídeos nos terreiros é primeiramente fazer uma formação, né, de um viés mais político para os filhos, né, de santo. Como a gente, por exemplo, quando a gente passou lá em Bira, quando a gente passou lá em Mãe Maria, era a princípio de fazer com que as pessoas do terreiro estivessem lá para poder assistirem. Por quê? Para se ver uma história contada de outra forma. Enquanto se assumir, dá certo e é algo progressivo, né? É algo que beneficia. Diferente da negação a que se faz, geralmente, a todas as pessoas pertencentes da religião de matriz africana, né? Que é algo que já vai se diferenciar culturalmente da capoeira, por exemplo, que hoje é visto como algo de orgulho. As religiões de matriz africana, no finalzinho do depoimento de uma sacerdotisa da Umbanda, ela fala: é triste ver como praticar a religião de matriz africana é como se fosse considerado crime, é como se eu fosse uma criminosa. Isso é muito pesado, né? Então, assim, como foi que a história contribuiu para esse massacre cultural, né? Para essa vergonha de se assumir
enquanto religião, enquanto cor da pele, enquanto cabelo crespo, enquanto traços, que é nariz, que são os olhos, boca, exatamente. Mas eles entendem o porquê do sacrifício, você está entendendo? Então são coisas que estão se tornando mais fáceis e no Passe Formiguinha eu estou fazendo muita coisa nesse sentido. Como eu passei por muita discriminação quando criança, porque minha mãe era mãe de santo, então eu estudava no centro educacional, no atual centro educacional do Cariri, que antigamente era ginásio Adalto Bezerra. Eu tinha uma amiga que era sobrinha de uma pessoa do Candomblé. E ninguém sabia que eu era sobrinha, filha de uma pessoa do Candomblé. E eu vi uma coleguinha de sala, falando assim, eu tinha o quê? 12, 13 anos. Eu falei assim, ei, Patrícia, o nome da menina era Patrícia. Patrícia era sobrinha, a tia dela é macumbeira. Vamos falar com ela, não? Aquilo pra mim foi a morte, né? Eu nunca me esqueci disso, ainda hoje. E eu me reneguei como filha de religiosos durante um bom tempo. Por conta disso, porque eu tinha medo daquele preconceito. Entendeu? No começo, mesmo quando eu entrei na religião, pouca gente sabia. Eu tinha um namorado na época e foi um sofrimento imenso contar pra ele que eu ia ter que fazer alguns rituais religiosos e tudo. Surpresa minha que ele não entendia, mas me respeitou. Então assim foi, a minha sorte é que eu tive pessoas boas ao meu lado para poder fazer com que eu não tivesse vergonha de andar de saia no meio da rua, de andar de branco no meio da rua. E hoje em dia, toda sexta-feira, se você me encontrar, eu ainda coloco uma calça jeans clara para não chocar tanto, mas a minha blusinha branca sempre vai estar lá e o meu colar sempre vai estar aqui no meu pescoço. E todos os meus trabalhos, independente de qual trabalho eu for fazer em qualquer lugar, trabalhar em prefeitura ou em qualquer lugar, ainda assim eu vou me assumir como pessoa da religião, porque é isso que eu sou. Mas é muito complicado, ainda assim, hoje. Eu sou o nome da